Salve galera, aqui é o Bife, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo a trágica história de N. E esse é um conteúdo um pouco diferente do que eu tô acostumado a trazer pro canal, já que eu só trago músicas e essas coisas, rap geek, né, música geek. E é a minha primeira vez trazendo um vídeo assim, longo, mas narrado, contando uma história de um personagem. E eu não sei como vai ser isso, eu acho que eu vou deixar sem cortes mesmo, pra ter minha reação, comentários sinceros. Às vezes eu vou me enrolar no comentário, tá ligado? Eu vou demorar pra comentar, mas eu espero que curtam esse estilo de vídeo. Como eu disse, é um teste. Eu tô gravando toda a tela, todo o áudio pelo OBS, e então eu não sei se meu áudio vai ficar mais alto, vai ficar mais baixo com o vídeo. É tudo um teste. Eu fiz uns testes, eu acho que dá, mas não sei. Não vou tá descobrindo agora. Eu normalmente gravo meu áudio pelo Discord, então também eu acho que eu não posso interromper barulho, ruídos de fora, ou vozes de fora, caso alguma coisa passe na rua, não sei. Provavelmente vocês vão ver as coisas junto comigo, vão tudo. Nos meus outros vídeos o áudio é mais silencioso, apesar de ser bem ruim. E eu acho que gravando aqui também vai ser ruim. Eu perdi o microfone. Esse vídeo é do Kaká, esse Pokémon. Eu não conheci esse canal, eu vim a conhecer agora com a recomendação do povo da Shairos pra reagir a esse vídeo, pra conhecer mais o N, já que eles recomendaram assim que eu vi a música do Crono. Inclusive, sabe aqui, ó. Olha que bonitão. Eu dei uma olhada aqui na descrição pra ver se tinha algum aviso importante, mas pelo visto é mais um comentário que seja membro e outros vídeos listados. Se vocês querem que eu reaja mais desses vídeos aqui também, me recomendem. Inclusive, pro criador original do conteúdo, né, não quiser que eu reaja a seus vídeos, não quiser que eu poste seus vídeos assim de maneira... É porque eu não sei se vou acrescentar muito no vídeo, é a minha primeira vez comentando sobre isso. Mas caso não goste, eu retiro o vídeo de boa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu entendo que é questão do criador original querer essas coisas lá pro esse react lá pro ou não. Mas é isso, eu tô me enrolando, eu não tô nem sabendo falar. Vamos ver isso aqui que eu tô muito tempo testando esse OBS pra fazer ele funcionar. Se ele travar no meio da gravação, eu vou ficar triste. Mas é isso, bora lá. Precisa de introdução. Alguns, no entanto, a recebem diretamente. Nem todo personagem precisa de introdução. Alguns, no entanto, a recebem diretamente do seu jogo. Natural Harmonia Gruppius. Ele é o principal personagem da história de Pokémon Black and White. Nessa história, N é seu rival, então seu antagonista, e ele sempre tá sozinho. Nas suas duas primeiras aparições, ele se apresenta apenas como um treinador Pokémon, mas isso não diz muito sobre ele, o que explica muito bem o seu motivacional. Eu só esqueci de falar. Eu não conheço nada da história de Pokémon nem dos jogos. Eu só joguei o Fire Red e uma Hack Room que eu não vou lembrar o nome. É Platinum. Não sei, não vou lembrar o nome. Mas de resto eu não conheço nada. E inclusive Fire Red, essa Hack Room que eu joguei, eu não sei de nada da história porque eu não manjo de inglês. Eu não sei se tem tradução pra aí na época que eu joguei. Então, o que eu manjo de Pokémon é tipagem e essas coisas. De resto, nada. Mas é isso, bora continuar aqui. São suas reações e suas falas. Ele é uma pessoa com ideais fortes e com capacidades sociais não tão boas. Ele é um cara falante. Ele não tá acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até tem uma velocidade especial mais rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. Já que ele tem esse problema, ele fala muito rápido. Isso vem de como ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. Que detalhe da hora. Eles introduzem um traço de personalidade no personagem e realmente conseguem passar isso no jogo só com diálogos. Porque Pokémon não tem muito o que mostrar, tipo, expressões faciais nem nada. Tudo que eles têm pra demonstrar em diálogos. E pelo jeito que ele tá falando, isso foi passado muito bem. Porque o N é essa pessoa introvertida que fala muito rápido, acaba falando muito rápido. Eu não sei o motivo, né? Ele falou que é motivo de criação. Mas é interessante ver isso. Os criadores de Pokémon, pelo menos esses jogos antigos, eu não sei se como os atuais estão, porque eu conheço os antigos, mas não muito. Caramba, eu falei que esse vídeo nem ia ter corte.
Aconteceu um bagulho aqui que tive que cortar. O que eu tava falando? Calma aí, vamos voltar um pouquinho o vídeo que eu lembro. Boas. Ele é um cara falante. Ele não tá acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até Da preocupação dos criadores de Pokémon. Eu acho isso muito da hora, que eles conseguem transmitir toda a personalidade do personagem só em diálogos, da maneira que essa caixa de diálogo é falada. E. Nossa, genial. Vamos tem puxar o uma vídeo que velocidade tem 17 especial mais minutos, rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. Já que ele tem esse problema, ele fala muito rápido. E isso vem de como ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. E que é esse o ponto-chave para entender tudo que a região de Nova tem a mostrar de história. E para isso, esse jogo trazem também outros personagens que são importantes pro contraste. Mas eu gostei muito do preto do e branco. Black White. Uma horazinha boa. O Black White tem o Team Plasma são um ponto importante para isso tudo. Não, na primeira vez que nós vemos eles comentam sobre o seu ideal, o de libertar Pokémon, e liberá-los das terríveis mãos dos humanos, daqueles que fazem os bichinhos sofrerem de várias formas. E para isso, todo o seu discurso é pautado sobre como Pokémon sofrem, pois são obrigados a fazer o que seus treinadores mandam. Como as pessoas nunca sequer perguntaram aos monstrinhos suas verdadeiras vontades, eles estão sofrendo. E eles sempre estão... eu acho que é um argumento válido. Ninguém nunca pergunta pro Pokémon o que ele tá sentindo, exatamente porque ninguém consegue se comunicar. Tem momentos que dá pra sentir o que, tipo, a dor da outra espécie, ter deduções do que ela tá sentindo, mas nunca vão saber o que elas realmente estão sentindo. Porque imagina você tá lá, pegou um Pokémon do seu habitat natural, tirou ele de sua família, tirou ele de um lugar que ele viveu desde pequeno, assim, pra lutar por aí, por você, ou sei lá, fazer outra coisa, virar um animalzinho de estimação. Não sei. Mas é realmente bastante duvidável. Eu não sei nem se minha mão tá pegando aqui, porque o vídeo deve estar aqui, né? Mas vamos lá. Falando sobre essa libertação. Nisso, no seu primeiro encontro com essa equipe, você conhece N, esse rapaz que diz que escutou a voz do seu Pokémon, dizendo que ele nunca ouviu um Pokémon falar exatamente como o seu. Ele acredita que realmente Pokémon deveriam ser livres dos humanos. E isso não é algo que você vê somente nele. Os habitantes de Unova escutam e reagem a esse discurso. Enquanto você viaja por aí, você vê que algumas pessoas até acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente. Eu sou uma dessas pessoas, eu posso me incluir em Unova ou não? Não sei. As pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas pra você, durante essa... eu tenho uma dúvida aqui também. Ele falou que ele nunca ouviu uma voz do Pokémon igual do jogador, né? No caso, nós, jogador. Quer dizer que ele nunca ouviu o Pokémon falando coisas boas sobre treinadores? Eu acho... Meu Deus do céu, meu cachorro tá vomitando. Voltei aqui, desculpa por isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele se engasgou com pelo ou alguma coisa. Mas voltamos, eu fiquei 20 minutinhos olhando ele, ver se tava tudo de boa, ele bebeu água tranquilo e não aconteceu mais nada. Só vomitou uma vezinha ali. Eu acho que ele se engasgou com alguma coisa e não sei. Mas ele tá bem, ele tá ali no cantinho dele, deitado já. E vamos continuar o vídeo. Eu não lembro nem onde parou, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente, as pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas pra você, durante essa viagem é um pouco diferente, é até mais fácil. Durante o jogo, a gente vê como eles realmente são. O Team Plasma aparece várias vezes cometendo crimes, e até usa um Pokémon pra batalhar, fazendo a gente perceber que... Me mentiram! Eles são os vilões. Mas... tá, mas o N não. Tá certo. Desculpa, eu viajei. Que o seu discurso não passa de uma fachada, ao menos entre seus grunts. Enquanto você investigava eles, N o convida para dar uma volta numa roda gigante. Então provavelmente eles estão usando o N como essa desculpa para validar os argumentos para eles fazerem essas atrocidades. Que triste. Que bando de... Não vou xingar não. Em Nimbasa.
lá em cima ele conta a você, enquanto no alto, que ele é o rei daqueles mesmos criminosos que você viu roubar e agredir Pokémon. Numa situação que você temeria pela sua segurança, você é surpreendido. Ele não age da mesma maneira agressiva e criminosa que os outros membros que você conheceu até agora desse grupo. Ele não era o mesmo tipo de criminoso. Ele é seu rei, mas era diferente. Mais tarde, a gente descobre a história do N. Ele desde cedo, graças à capacidade de conversar com Pokémon, ouvia sobre situações horríveis que eles viviam com os humanos, sobre como eles eram machucados e até escravizados. Por isso, sua vida inteira, acreditou que Pokémon e humanos não poderiam coexistir, que eles deveriam ser separados daqueles que os fazem sofrer. Mas aí eu já não concordo. Eu acho sim que tem como coexistir, mas não do jeito abusivo que já foi mostrado. Porque dá pra conviver de boas, mas respeitando cada um dos seus limites, claro. E é meio estranho, né? Todo esse negócio de treinador, criança de 10 anos vai capturar animal pra batalhar. É isso. É minha visão. diferentemente do que todos os outros membros do Team Plasma faziam, ele não planejava mudar o mundo à força diretamente, e nem era hipócrita na forma de fazê-lo. Ele acreditava que ia fazer as pessoas entenderem a sua verdade e o seu ideal. Os convenceria de uma outra forma, derrotando todos os treinadores e se tornando o campeão da região. Isso faria que todos o escutassem. Ele vai atrás do lendário dragão que fundou a região, em busca de conseguir poder. A intenção do N é e sempre foi real. Por isso, ele vai em busca do Pokémon lendário. O seu plano é de, por dentro da sociedade de treinadores, mudar a forma que se vê essa convivência, espalhar a palavra que elas podem e vão machucar os seus Pokémon e que aquela situação contínua causa dor e sofrimento a eles. E ele vai ser o melhor treinador de todos para mostrar isso. Acontece que a sua verdade e seu ideal, eles são reais. Ele realmente acredita nisso. E por isso o lendário o aceita. Não sei, ainda muito nostálgico. No final, tudo tem um motivo. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Ghetsis ainda criança, enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só em várias matérias. Pera, deixa eu voltar um pouquinho aqui. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ok, eu achava que esse pai da equipe Plasma dele aí, o líder da equipe Plasma, era realmente o pai biológico dele. Mas ele foi adotado, então. Nossa, o que esse menino deve ter sofrido de uma lavagem cerebral desse cara, não é brincadeira. Porque ele só conviveu com Pokémon, eles não devem. E deve ser o primeiro humano que ofereceu alguma coisa pra ele. Ele deve ter botado coisa na cabeça do N. Pelo menos. Pior que o N cresceu muito inocente, velho. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Ghetsis ainda criança, enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só em várias matérias, mas também para entender tudo sobre a sociedade, para se tornar o melhor rei que ele poderia querer. É ele que... Por mais que pareça meio hipócrita a escolha do N de batalhar para demonstrar que batalhas são ruins, isso é o único caminho. Numa sociedade que funciona de uma maneira, de um sistema, infelizmente não existe uma maneira imediata de se mudá-la para melhor, sem que haja uma resistência geral. O próprio N fala disso. A realidade é que tudo começa com os ensinos de seus erros e problemas como uma sociedade, seguida de aprender a como resolvê-los. E aí você pode mudar. É um processo. E não é só porque você vive nesse sistema que você não pode criticá-lo. Na realidade, não existe ninguém melhor para dizer o quão injusto é aquele sistema do que aqueles feridos por ele. E o caminho do N... Isso é verdade. Mano, não tem como você falar que algo... Tipo, tem como você falar que algo é ruim, que é errado, que tem que mudar alguns pontos.
se você não convive nele, mas quem convive nesse sistema e tem liberdade própria para pensar nas coisas, para criticar esse sistema, tem o total direito, contanto que sejam críticas que façam sentido. E é isso, mano. Eu concordo totalmente com o Enya nessa questão dos Pokémons. E ele que vive nesse mundo dessa crítica, ele pode fazer as pessoas abrirem os olhos. Não sei se batalhando, não sei se batalha realmente resolve as coisas, mas o N tem uma visão interessante. Eu só acho que ele não tá sabendo executar ela. Mostra isso muito bem. Ele viu Pokémon que sofreram e por isso ele quer mudar tudo. Por isso ele precisa jogar aquele jogo. Ele enfrenta e ganha todos os líderes de ginásio por isso. O seu time Pokémon é a chave para entender que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Isso porque ele não captura eles... Eu não queria fazer um vídeo sem cortes, mas tá difícil. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Bora lá, continuar. O seu time Pokémon é a chave para entender que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Isso porque ele não captura eles e os usa. Ele anda e vivencia as rotas, conversa com os Pokémon, os escuta e os explica da sua vontade. Conta a eles o seu plano e o seu ideal, a verdade que ele viveu, e por isso todos os seguem. Os próprios Pokémon resolvem. Eu gostei muito disso quando eu fiquei sabendo, porque dá pra ver toda a preocupação. Tirando a parte que a animação que o N lança Pokébola, né? Porque eu acho que dá pra ter mudado essa animaçãozinha pra tornar tudo mais coerente. Eu gostei muito desse detalhezinho que a produtora do jogo de Pokémon botou. Todo mundo que escreveu a história de Pokémon botou. Porque é um detalhe interessante de saber e com certeza muda muito a visão que você tem de um personagem, que você constrói o personagem. E você tá fazendo ele ter toda uma linha coesa, toda uma linha que faz sentido e que mostra isso, toda a determinação, todos os objetivos dele. Eu realmente achei isso sensacional quando eu vi. Eu acho que o N. Eu tenho que ver os outros Pokémons, claro, mas do que eu conheço, quase nada. O N é um dos personagens mais bem escritos, assim, que tem uma linha coesa de informações que eu não acho que fogem do propósito do personagem. Vamos lá. Resolve se juntar a ele, por isso cada vez que você o enfrenta, tirando a última batalha, ele tá usando Pokémon que se encontram nas rotas ao redor daquele lugar. Mas já que nós já mencionamos, vamos pra ela, pra batalha final. Ao seguir para sua batalha contra o Champion, o jogador dá de cara com N no momento ao qual ele derrota Alder. E agora ele se tornou campeão da região de Ushu. Aqui é onde ele está literalmente a ponto de completar o seu plano. Mas ele o convida. Você, quem carrega a pedra de um outro lendário consigo, convida você para uma batalha entre ideais e verdades. Ele quer saber se o que você acredita é digno do lendário. Toda animação. Esse jogo de Pokémon é de quando? Tá parecendo muito um jogo bastante antigo, tá ligado? Mas acho interessante ele estar tentando entender o lado do protagonista também, já que ele carrega uma pedra legal. Ver que o protagonista também tem um lado que faz sentido. Caramba, que toda a animação toda essa. O que tá acontecendo com a Malaga? Eu perdi, eu não tava vendo. Com a chegada do castelo, você vai atrás dele. E no caminho você conhece Anfia e Concórdia, as duas irmãs mais velhas do N. Enquanto Anfia cura seus Pokémon pra batalha. Já que o N valoriza eles, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder dos sábios do Team Plasma, ao longo da vida inteira, deliberadamente apresentava à criança somente Pokémon que havia sofrido na mão de humanos. N, com seu coração puro e inocente,
Pera. Então não foi todos os Pokémons, ele só foi apresentado aos que sofriam. Mano, calma lá que, que agora as coisas mudam. Então ele não tem uma opinião formada totalmente. É tipo você fazer um gráfico pra descobrir o que a população tá gostando, o que a população tá gostando. E você só é, ir entrevistar em uma área em que as pessoas estão gostando, mas ignorar todos os restantes da área. Aí a estatística para você ter uma opinião já não é válida. A estatística real já é invalidada e não é passada para frente, né? Considerado como uma informação certa. E é isso que o N tá meio que sofrendo agora. Ele tem uma opinião forte sobre esse tal assunto, mas é porque ele não viu o outro lado. Ele nunca conversou com os Pokémons que realmente estavam felizes ao estar do lado de humanos. E, caramba, isso muda muita coisa. E um plot um pouquinho não, é bastante interessante, porque eu acredito que durante o jogo você vai acreditando que o N tá certo, que já que ele ouve as vozes do Pokémon, né, que ele realmente vê que a maioria dos Pokémon está sofrendo, mas na verdade ele só foi apresentado àqueles que sofriam e não àqueles que estavam felizes por estar ao lado dos treinadores, dos humanos. E é isso. Eu tenho que parar de falar, vamos continuar, mas é mania. Sente acreditava que aquilo era realidade. Toda a realidade, todo Pokémon sofria da mesma forma com humanos. Então, começou a seguir a sua verdade e o seu ideal, pensando somente nos Pokémon, naqueles machucados pelas mãos humanas. E com isso, se torna entendível. A gente começa a compreender como chegamos aonde nós estamos. A realidade é que nem sempre tudo que você viu durante a sua vida necessariamente é a situação completa. O N, ele não tá errado. Ele viu aqueles que foram machucados por treinadores, mas não é só isso que existe. Não é só isso que é o mundo. Não é só o que você viu. Isso é uma reflexão. Você, pelas pessoas à sua volta, pelo seu círculo de amizade, pelas situações da sua vida. Você acaba se limitando a conhecer e ouvir apenas aqueles parecidos. Se limitando a apenas opiniões que afetam você diretamente, sem se ligar que existem outras pessoas afetadas de outras maneiras completamente diferentes. Sem se importar com a opinião sobre aqueles que são completamente diferentes de você. A vida não é eu estou certo e ele errado. A minha vida não é superior à dos outros. A vida não é preto e branco assim. Toda a temática dos jogos é sobre a união. Nossa, deu uma arrepiadinha, eu nem conheço o jogo. A vida não é tão preto e branco assim. Nossa, que ideia genial, mano. É tipo, quando você vê. É tipo, eu não sabia todo. Eu não tô sabendo falar. Eu não sabia de toda essa lore de Pokémon. Pelo menos nesse Black White, eu não sei como é nos outros, como eu já disse. E eu gostei muito como eles usaram a temática de Unova, né? Que tem o Reshiram e o Zekrom, que são preto e branco. Parece ser os dois lados dessa moeda. E eles pegam esse conceito de preto e branco para aprofundar algo muito mais, dizendo que nem sempre é sobre estar certo, nem sempre é sobre sua visão, mas sim sobre entender todos os lados, já que nem tudo é tão preto e branco, nem tudo é só aquilo que você vê ou aquilo que a outra pessoa vê. É aquilo que está entre, aquilo que coexiste entre os dois para entender a visão dos dois e resolver o problema em conjunto, não algo separado para. É incrível, eu não tô sabendo falar. É isso. Sobre essa grande área cinzenta que é a vida real, e como não é somente aquilo que nos é dito a mais pura verdade. Ghetsis, o pai do N, propositalmente só apresentava ao seu filho aquilo que ia fazer da criança o ideal para os seus planos. Conseguir trazer o Nendar à vida para poder ter poder e dominar a região. Não era nada além de um plano. Mentindo, criando toda uma vida falsa. E você, com toda a sua experiência com Pokémon, de ter enfrentado incontáveis ginásios, ligas e desafios, você vai enfrentá-lo e tentar mostrar a ele a verdade. A sua verdade. Enfrentando o N e o seu lendário. O tal dele é o Zekrom, então, do próprio Reshiram.
Gostei do contraste de azul. Mas calma lá, vai destruir todo o castelo, pô. Vai destruir o castelo, pô. Caramba, que teto resistente. Tá travando? Ao ouvir essa música, tem alguns detalhes sobre o design do personagem do N que são importantes demais pra não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical do tema dele. Pausa. Calma aí, só vou dar uma olhada aqui na gravação pra ver se tá tudo certo. Mano, eu não sei se travou no vídeo pra vocês. Eu pensei que tava bem supercarregado, eu dei uma pausa na gravação do OBS, voltei e pelo visto melhorou. Eu espero que não tenha travado por muito tempo para vocês. Como eu disse, isso aqui é um teste para ver se o PC tanca vídeo longo. Mas é isso, vamos continuar aqui. Deixa eu botar 5 segundos aqui. Antes demais para não mencionar. Contando. Calma aí, vou botar. Ao ouvir essa música, tem alguns detalhes sobre o design do personagem do N que são importantes demais para não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical do tema dele, todas as notas do arpejo crescente dela, ou seja, as próximas notas da escala musical do tema dele, são notas correspondentes aos números primos. Além de que, sua outra música tema também tem conexão com números. Isso porque matemática, física e química são as principais inspirações dele. Ao longo da sua jornada, ele referencia coisas assim. Afinal, é isso que ele aprendeu a vida toda. Ele é um gênio com um QI acima da média. O seu nome é Natural Harmonia Gropius. Pera. Natural Harmonia Gropius. Então Natural é o N mesmo. Achava que Natural é o nome do nosso protagonista. A gente tá controlando. Mas, mano, que da hora toda essa preocupação dos criadores em ter até referências na música tema de tal personagem que faça sentido com ele, que faça sentido com o nome dado a ele. Natural Harmonia Groups, eu acho que é algo... Vou botar ali na explicação, é melhor do que eu tentar explicar. Natural de número natural, harmonia de harmonia musical ou numérica, e Gropius de Walter Gropius, um dos fundadores da escola Bauhaus, a primeira escola de design do nosso mundo. E nos detalhes visuais dele, a gente vê ainda mais conexões. A caixa dele é um dos mais importantes, sendo uma referência a uma esponja de Menger, um fractal com superfície infinita e volume zero. Todas essas conexões é matemática nele, e na música dele, que o próprio Masuda fez pro personagem. Além de que o seu papel na história também serve para entender a caracterização visual dele todo. Ele usa um boné exatamente igual aos usados pelos protagonistas da franquia, já que ele é o protagonista da história, referenciado até no seu ID de treinador, 02. Pera aí. Então por isso que no início falou que o Natural é o protagonista da história. Ele é literalmente esse protagonista da história. A gente é o que então? Não sei. Ou talvez outro protagonista, né? Porque não pode. Eu sei que pode existir mais de um protagonista, então faz sentido. Ele é o protagonista roteirizado, assim, e nós somos o protagonista, estamos criando nossa própria jornada. É isso. Sendo o primeiro número primo, conexão matemática mais uma vez, mas também porque ele é o segundo protagonista. Porque no final dessa batalha, você mostra que você também é. Ao ser derrotado por você junto do lendário um outro herói ou heroína, é quando ele percebe o seu lendário, seja qual for, representa a força dos seus ideais ou verdades, mas a derrota demonstra que talvez os seus não sejam a única forma de ver o mundo. Ele menciona, não é rejeitando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas. Exato. A real fórmula de mudar o mundo é de conversar em conjunto, mas... Chegou. Mesmo diante desse choque de realidade de não ter sido vitorioso no fim, ainda enquanto pensava e refletia sobre o que ele acabava de entender, Goethe desaparecia para causar ainda mais dor ao N. Mesmo depois de derrotado, o líder da equipe vilã falava sobre a aberração que ele fez, que ele criou como um filho. Aquele ali era só uma parte do seu plano para conseguir dominar o mundo. E N vê diante de si não só os seus ideais ruírem, mas agora também a sua vida desmentida.
É ele difícil, contou sobre mas é porque nada é tão simples. Caramba. Não existe uma verdade e nem um ideal correto. Existe aquilo que a sua versão que existe agora prefere. Mas você não sabe do dia de amanhã, nem da vida do outro. Todos devem pensar sobre o melhor para todos, e não somente nas egoístas visões de um só. No final, após derrotar o Get... Mano, caramba, que cada choque de reflexão esse jogo tem. Eu sei que é o mesmo tipo de reflexão de que não existe só um ponto. Mas eu gosto como eles realmente estão tratando isso como tema principal do jogo, como a sub-história principal, né? Porque de história principal é a aventura pra capturar Pokémon, essas coisas, com certeza. Mas essa sub-história, de toda essa lore, assim, que muita gente provavelmente vai pular porque jogou uma ROM em inglês e nunca nem se interessou em ler a história de Pokémon, não vai entender, tá ligado? E, nossa, que canal genial. Eu gostei muito do Kaká por trazer essas histórias, trazer toda essa visão, toda essa profundidade que tem Pokémon. Eu realmente espero que eu consiga ver mais vídeos dele, porque eu tô curtindo muito. e parar o esquema da equipe vilã, o N vê que ainda tem muito a amadurecer, como todos nós. E antes dele ir embora, antes de partir para essa viagem de entender a vida, ele tem uma última mensagem. Desde que ele te conheceu em Nuvema, ele ficou em choque com o que seu Pokémon disse, de que ele gostava de viver contigo, e ele não entendia. Porque até aquele momento ele nunca tinha escutado isso. Nunca conhecido um Pokémon assim. De primeiro o diferente parecia algo irreal, algo a ser rejeitado e ignorado. Mas quanto mais longa a jornada dele, e quanto mais Pokémon e pessoas ele conhecia ao longo dela, mais ele percebia que algo estava errado. Por isso ele sempre voltava e batalhava com você. Você ajudava ele a entender as suas próprias crenças, a se entender melhor. Mesmo ele achando que já sabia de tudo, a realidade era o contrário. Ele só sabia sobre aquele pequeno mundo em que viveu. Mas que, finalmente, quando te conheceu e viu que não era só aquilo, foi extremamente difícil. Mas foi necessário. É preciso ver além daquilo que te cerca. Mesmo ele sendo perdoado pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. A nova vida. E precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer um mundo melhor para todos e precisa conhecer o mundo dos outros. Ok. Acho que tá tudo bem agora. Ele precisa decidir o que fazer da vida. A nova vida. E precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer um mundo melhor para todos e precisa conhecer o mundo dos outros. Mas antes de ir, ele diz a você: sonhos maravilhosos e ideais te dão o poder de mudar o mundo. Se você quer mudar algo, se alguém pode, esse alguém é aquele que mostrou que existem formas diferentes de ver o mundo. Esse alguém é você. Mano, nossa, deu um arrepiozinho agora que eu esperei essa frase por causa da música do Trono. Nossa, que reflexão boa. Mano, já tá no final e eu beço travando. Mano, que história boa, que personagem incrível, mano. Calma aí que no finalzinho ainda dei pausa. É o Zephon, né? Ok. Nossa, assim, simplesmente incrível, mano. Eu realmente curti muito. Desde o começo ao fim, a trama, o jeito que o Kaká contou pra nós a história do N. E eu gostei muito das reflexões que esse jogo traz, porque é pra mostrar que Pokémon é um mundo muito maior do que apenas capturar e batalhar. É todo um universo totalmente incrível que tem muito o que ser explorado, tem muitas reflexões para serem botadas. Tem muitas reflexões como essa de o mundo não é tão preto e branco assim, que não era nenhuma reflexão que talvez fazia sentido botar no mundo de Pokémon, mas eles que encaixaram tão bem essa narrativa que ficou simplesmente sensacional. Todos os escritores que escreveram Black White
com certeza são geniais, são incríveis. E esse se tornou meu jogo Pokémon favorito só por causa disso. Eu preciso conhecer os outros, claro. Como eu disse, eu só joguei o Fire Red e uma Hack Room. E fora isso, eu não conheço nada de Pokémon. Inclusive, deixem mais recomendações de vídeos sobre Pokémon para eu conhecer mais a história. Porque eu realmente fiquei muito intrigado e muito querendo conhecer mais sobre o universo de Pokémon. Porque é um universo gigantesco. É um multiverso no final, né? Porque eu acho que nem todas as histórias se conectam, já que se passam em mundos diferentes, alguma coisa assim. Pelo menos a do Ash eu sei que é uma história separada que não faz nem sentido. Faz nem sentido com a história dos jogos. Ash não é canônico nos jogos, alguma coisa assim. Mas é isso, eu espero que tenham gostado da minha reação. É a minha primeira vez trazendo um vídeo assim, eu não sei quanto tempo deu, não sei quanto tempo eu tô reagindo. Mas, tirando todos os problemas, foi um vídeo que eu realmente gostei muito de assistir. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, deixa um like, se inscreva no canal, já ajuda muito. E obrigado por chegarem até aqui. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou.